Olá, alunos de estruturas, continuando nosso estudo de lajes, veremos nessa semana os próximos passos para determinar o dimensionamento e detalhamento de uma laje. Nas últimas 2 semanas, nós vimos como que é feita a classificação, consideração com relação às condições de contorno, pré-dimensionamento e espessuras mínimas. E neste vídeo estaremos vendo como que nós podemos determinar as cargas atuantes numa laje e a verificação do esforço cortante. Numa laje, as principais cargas que atuam numa laje convencional é o peso próprio, que sempre vai estar atuando, que é uma carga permanente, carga de revestimento, que seria o contrapiso, o piso, tudo que está sobre a laje também é uma carga permanente. A carga acidental, que é determinada pela norma, a carga mínima acidental que eu preciso considerar, e eu também posso ter carga de alvenaria, paredes apoiadas sobre a minha laje. Então vamos ver como que nós determinamos esses valores. Eu poderia ter uma outra carga de um equipamento diferente, que aí a consideração seria mais específica. Em geral, a maioria das lajes, a gente vai determinar esses 4 tipos de cargas que vão estar atuando. O peso próprio é só multiplicar a espessura da laje, a altura que nós determinamos, pelo peso específico do concreto. Então, se eu tenho uma laje de 10 centímetros, 0,1 vezes 25, eu tenho uma carga de 2,5 kN por metro quadrado, ou 250 kg por metro quadrado. Porque por metro quadrado em laje, como é o elemento plano, a gente sempre determina a carga atuando numa laje por metro quadrado dessa laje. Então, quero saber, em 1 metro quadrado, isso olhando em planta, de uma laje, qual que é a carga que vai estar atuando nesse metro quadrado. Então, o peso próprio, uma laje, ela pode ter a dimensão que for, 5 por 6. O peso próprio, qual que é o peso próprio dessa laje? Eu multiplicaria 1 por 1, que eu quero saber em 1 metro quadrado, vezes a espessura, eu acharia o meu volume de concreto. Então, é só multiplicar a espessura vezes o peso específico do concreto, que é 25 kN por metro cúbico. Todos esses passos nós veremos também no nosso exemplo, que nós já começamos na última semana e daremos continuidade nessa no outro vídeo. Revestimento, eu teria que saber qual que é a massa específica do material utilizado vezes a espessura. Isso eu teria que fazer para todos os revestimentos que estivessem acima da minha laje, ou também abaixo, se for estar aderindo ali à laje. Então, se eu tenho o contrapiso, eu teria que multiplicar a espessura do contrapiso vezes o peso específico desse contrapiso. O piso, teria que saber também qual que é o peso específico desse piso. Dificilmente a gente vai ter todas essas informações para conseguir chegar no valor bem exato. Geralmente esse valor varia entre 1 e 1,5, dependendo do tipo de piso que é inserido. Muitos calculistas consideram 1 kN, outro quando sabe que é uma obra que vai ser utilizado granito, algum piso um pouquinho mais, com peso específico maior, aí eles consideram 1,5 kN por metro quadrado, que já seria a carga de revestimento. Com relação à carga acidental, a gente encontra na tabela da norma 6120, que saiu uma nova em 2019. Nós já vimos em vigas essa tabela, na parte inicial do estudo de concreto armado. Então, só como exemplo aqui para relembrar, de acordo com o local, o edifício residencial, por exemplo, um dormitório, a norma fala da carga uniformemente distribuída, ou seja, quilonewton em 1 metro quadrado, 1,5 é o valor, quilonewtons por metro quadrado. Então, a carga acidental é utilizando a tabela. Agora, cargas de alvenaria. E aí já começa a nossa divisão com relação ao procedimento para determinar essa carga, se a laje for formada em duas ou em uma direção.
Para laje armada em duas direções, é um pouco mais simples. Qual que seria a carga de alvenaria? Eu vou pegar toda a alvenaria que está apoiada sobre a minha laje, calculo a carga dessa alvenaria, a carga total dessa alvenaria que está apoiada na laje, e divido pela área da laje. Então, eu faço uma distribuição uniforme ali da carga da alvenaria, mesmo que ela esteja concentrada em um trecho da laje, não tem problema. Se ela é uma laje armada em duas direções, eu considero o meu peso total da alvenaria e divido pela área da minha laje. Então, qual que seria o peso total de uma alvenaria? Eu pegaria o pé direito, a altura da alvenaria, vezes o L, que seria o perímetro. Em planta, qual que é o perímetro da minha alvenaria? Quantos metros de alvenaria eu tenho apoiado sobre a minha laje? Vezes a altura, que é o pé direito, vezes o peso específico da parede, ou seja, quanto que pesa 1 metro quadrado de parede, vezes quantos metros quadrados totais de parede que eu tenho sobre essa laje, e eu vou dividir pela área da laje, que é o meu Lx vezes o Ly. Fazendo essa conta, eu determino a carga de parede. No exemplo, se for uma dúvida, eu creio que fica mais simples de entender. Já para a laje armada em uma direção, aí eu já tenho dois casos. O primeiro caso, a laje armada em uma direção, o Ly é bem maior do que o Lx. Então, a minha laje praticamente vai estar apoiada com esse vão do Lx. O Ly, como é um vão muito grande, ele não vai influenciar tanto. Se a minha alvenaria está no mesmo sentido do menor vão, que é o Lx, então eu tenho que fazer essa consideração. A alvenaria que vai estar apoiada, ela vai influenciar numa determinada região. Então, terei que dividir a minha laje em dois trechos. O trecho 1, que não sofre influência dessa alvenaria, e o trecho 2, que essa alvenaria vai influenciar na carga, vai estar apoiando sobre esse trecho. Então, teria o trecho 1, que a carga da alvenaria é 0, e o trecho 2, que eu tenho uma determinada carga. Qual que seria essa carga? Eu vou pegar a carga total da alvenaria nesse trecho e divido pela área do trecho. Como que eu sei qual que é o peso total da alvenaria? Eu pego o perímetro, da mesma forma que vimos anteriormente. Se a minha alvenaria aqui, a minha laje, tem um vão de 4 metros e a minha alvenaria tivesse só 3 metros, pegaria 3 metros, que seria o perímetro, vezes o pé direito, vezes o peso específico da parede. Então, eu determinaria o peso total de alvenaria, dividido pela área. Qual que é a área? É o Lx vezes a largura do meu trecho 2 é 2/3 de Lx. Então, a área do trecho 2 é 2/3 de Lx vezes Lx. Então, eu sei qual que é essa área. Então, pego o peso total da alvenaria nessa área, dividido pela área, eu vou encontrar o peso de parede por metro quadrado para a área do trecho 2. Como eu falei no exemplo, provavelmente vai ficar mais fácil de entender. Então, 2/3 de Lx é o trecho que essa alvenaria vai sofrer, vai impor a carga para ser considerada. Eu tenho um segundo caso onde a alvenaria está no outro sentido. E aí, quando eu for determinar a carga da alvenaria, eu vou considerar como sendo uma carga concentrada, porque quando é uma laje em uma direção, eu vou calcular como sendo uma viga aqui com 2 apoios, podendo esse apoio ser apoio de segundo gênero ou engaste. E aí essa carga, em vez de ser uma carga distribuída, como no caso anterior, passa a ser uma carga concentrada. E o valor dessa carga concentrada seria o pé direito
vezes o peso específico da minha alvenaria, da minha parede. E aí eu já encontro qual que seria a carga da parede, que seria em quilonewtons por metro. Sempre em laje, nós faremos a conta, determinaremos os esforços sempre por metro. Em 1 metro da minha laje, qual que é o peso da alvenaria, qual que é o esforço cortante, qual que é o momento fletor, sempre nessa faixa de 1 metro. Então, seria essas formas para determinarmos as cargas nas nossas lajes. Essa carga de alvenaria que requer um pouquinho mais de atenção. Então, laje armada em uma direção, eu tenho esses 3 casos, dependendo das condições de contorno. Pode ser apoio, e aí a reação que vai estar inserida nas vigas, onde ela está apoiada, é igual nós determinando em isostática. Nós já sabemos a carga, como vimos anteriormente, então para determinar agora o nosso segundo tópico desse vídeo, que é o esforço cortante, eu tenho que saber qual que é a reação. O que seria essa reação? Eu tenho uma carga da laje, que a gente viu como que calcula. Essa carga vai estar apoiada na viga. Então, eu quero saber qual a reação de apoio dessa viga com relação à laje. A minha laje vai estar apoiada e a viga vai reagir. Essa reação, para a laje armada em uma direção, a gente determina através dessas fórmulas já pré-determinadas de acordo com as condições de contorno. Se for apoio simples dos dois lados, é uma viga isostática, similar a uma viga isostática, então a reação é Q, que é a carga distribuída, vezes o vão dividido por 2, que é L2 sobre 2. Se for engaste de um lado e apoio do outro, então as minhas reações de apoio já mudam. Essa é uma viga hiperestática, vocês não viram, né, na matéria de isostática, mas a gente sabe que as reações de apoio para essa viga com a carga distribuída é 5/8 de QL para o lado do apoio que foi considerado como engaste e 3/8 de QL para o lado que foi considerado um apoio simples. Já para o caso da laje armada em uma direção que foi determinadas condições de contorno como engaste dos dois lados, então as reações também são QL sobre 2, já que é uma viga simétrica, metade da carga para um lado, metade para o outro. Então, o único que é novo aqui, uma fórmula nova, é quando eu tenho engaste de um lado e apoio do outro. Apoio simples, né, de segundo gênero, que seria 5/8 de Q vezes L para o lado engastado e 3/8 para o lado do apoio de segundo gênero. Então, com essas fórmulas, nós determinamos os esforços cortantes na laje armada em uma direção. E agora para a laje armada em 2 direções. Uma coisa nova, mas eu creio que fazendo alguns exercícios a gente vai assimilando melhor. O que seriam essas reações de apoio que a gente está falando, esse esforço cortante? Eu tenho uma laje com uma carga, e aí, se essa laje está apoiada em 4 vigas, eu quero saber quanto da minha carga vai para a viga do lado direito, quanto que vai para a viga do lado esquerdo, quanto que vai para essa viga que está na parte superior, na parte inferior. Isso implanta, né? A norma fala de charneiras plásticas, seria uma forma de determinar essas reações. Se eu aplicar uma carga muito alta e levar a minha laje à ruptura, a norma fala que essa ruptura seria similar a esses desenhos, a essas imagens. Então, através das condições de contorno, se eu tenho na minha quina aqui, né, no encontro das vigas, o mesmo tipo de condição de contorno, no caso aqui apoio simples com apoio simples, para eu determinar essas áreas, o ângulo seria de 45.
Agora, se eu tenho engaste e apoio simples, aí esse ângulo seria de 60. Isso foi o que a norma trouxe, que é uma forma de determinar essas reações de apoio, mas através dessa teoria que vocês podem verificar um pouquinho mais a fundo na norma, foi gerado algumas tabelas para facilitar essas contas. Só para entender de onde que surgiu essas tabelas, é através do que a norma determina para o encontro dessas áreas, que, segundo a norma, eu posso considerar em cada uma dessas áreas, eu tenho aqui 4 apoios e eu consigo, através desses ângulos, determinar 4 áreas. Então, eu tenho aqui o AX, seria a área. Todas as cargas dentro dessa área vão reagir na minha viga que está na parte superior. Todas as cargas na parte da linha Y reagiriam na parte do lado direito. Então, se quiser saber um pouquinho melhor, procure a norma 6118/2014, que tem um item falando sobre essa forma de determinar as reações de apoio. Nós, na disciplina, iremos utilizar essa tabela, que faz exatamente aquelas áreas, mas de uma forma mais simples. Como que eu determino? Sabendo as condições de contorno, e aí eu tenho 9 tipos de condições. O tipo 1 é só apoio simples nas 4 bordas. Tipo 2A eu tenho um engaste de um lado, do lado menor. Tipo 2B eu tenho engaste do lado maior. Tipo 3 eu tenho engaste de 2 lados. Então, de acordo com as condições de contorno, eu vou determinar qual que é o tipo. E, sabendo o tipo e sabendo o lambda, que é a divisão do Ly por Lx, eu venho aqui na tabela e vou encontrar esses coeficientes, que seriam Vx, Vy, esse Vzinho. Com o Vzinho, eu multiplico pela carga que vai estar atuando na laje por metro quadrado, a carga total, vezes o Lx dividido por 10. Esse valor vai ser a minha reação de apoio, seria o meu esforço cortante. No caso do tipo 1, eu só tenho Vx e Vy, que seria correspondente à reação de apoio na viga do lado Lx e do lado Ly. Como é simétrico, então só tenho 2 que vai ser igual para os dois lados o mesmo valor. Tipo 2A, a minha reação de apoio, ela é igual do lado esquerdo e do lado direito, mas do lado superior e do lado inferior são diferentes. Por isso que eu tenho 3 Vzinhos aqui para determinar 3 esforços cortantes que corresponde aos apoios, né, as 4 bordas da minha laje. Eu teria aqui para o tipo 3, como eu falei, tipo 4, 5A, 5B e tipo 6. Então, no exemplo, a gente vai ver como que nós podemos utilizar essa tabela. E aí, sabendo os esforços cortantes das lajes, eu vou verificar se esse esforço cortante que eu encontrei é menor do que o resistente. E o resistente é determinado por essa forma, que é influenciado apenas pelo FCK e pela altura útil da minha laje. Então, nós veremos no exemplo como que nós podemos fazer essas 2 etapas que nós vimos nesse vídeo. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, só me procurar, mandar uma mensagem. Nós temos o nosso encontro na terça-feira, 7h30.